o zagueirão do Bragantino, né? Acabou tendo aquela fala. Loucura essa fala dele, né? Nem. Quando eu vi a primeira vez, eu até achei que fosse IA, cara. Não acreditei que fosse verdade. Que alguém em 2026 vai falar uma coisa dessa, né? Na live. E já vamos começar com um assunto chato que rolou, uma polêmica que rolou aí esse final de semana no Campeonato Paulista. O zagueirão do Bragantino, né? Acabou tendo aquela fala. Loucura essa fala dele, né? Nem. Quando eu vi a primeira vez, eu até achei que fosse IA, cara. Não acreditei que fosse verdade. Que alguém em 2026 vai falar uma coisa dessa, né? Mas acho que, antes da gente falar, acho que é bom a gente botar a fala dele aí, né, Davizeira? Vamos botar a fala dele na tela aí, a gente vai compartilhar aqui no canal UOL. Assim que tiver ok, Davi, pode me dar um ok aí que eu vou soltar o vídeo aqui. Aí, galera, se liga na fala aí do zagueirão do Bragantino. Qual que é o nome dele, Gabriel? Eu esqueci o nome desse zagueirão aí. Gustavo Marques. Gustavo Marques, zagueirão do Bragantino. Ele é jovem, eu estava vendo, ele tem 24 anos. Eu confesso que eu não vejo muito jogo do Bragantino, então não sei o nível dele, mas vamos ver a fala dele. Tanto no futebol como de mente. Vamos ver a fala dele aí, já a gente vai comentar tudo sobre esse assunto aí. Porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocar uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Eu acho que ela não foi honesta pelo que ela fez. Eu acho que o São Paulo, todo o mérito pela camisa, pela tradição que tem, eu acho que ela puxou para eles, porque dependente da situação, Red Bull é grande, mas para ela o São Paulo foi maior. Então eu acho que esse jogo também é critério dela, porque ela não foi mulher. A gente trabalha todo dia, a gente deixa a família em casa, irmã, pai, mãe, esposa, todo mundo, para ela vir acabar com o sonho. Era um sonho da gente chegar na semi ou ter na final, mas ela acabou com o nosso jogo. Eu acho que a Federação Paulista tem que olhar para uns jogos desse tamanho, não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo, eu sou casado, eu tenho minha mãe, então, desculpa aí se eu estou falando alguma coisa para as mulheres, mas ela... Do tamanho dela, eu acho que ela não tem a capacidade de adaptar um jogo desse. A gente tem que levantar a cabeça, porque daqui 3 dias a gente já joga um jogo e é a vida que segue. Cara, que loucura! Que isso, cara. Olha. Que merda, hein? Vamos começar com o Gabriel aí, que já quer falar, né, Gabriel? O que tu achou aí da fala do zagueirão Gustavo aí, cara? Que loucura. Cara... Vou te falar, complicado, viu? Difícil até escutar uma coisa dessa. Ainda mais no momento que a gente vive hoje em dia, acho que não existe mais espaço para isso, sabe? Eu acho que seja mulher ou homem, enfim, quem esteja apitando, eu acho que a árbitra fez um bom trabalho no jogo, cara. O pior de tudo é que ela deixou o jogo correr. É algo que a gente reclama muito, que infelizmente os árbitros homens... Aqui a maioria do futebol brasileiro não deixa o jogo correr. Eu acho que ele ficou bolado também, o Gustavo, aí, num lance ali no final que o Red Bull pediu pênalti, só que também não foi pênalti. Então a indignação dele aí, além de ser um pensamento totalmente que a gente deve repudiar, né? Uma fala assim, me desculpe a palavra, até merda. Acho que toda a colocação dele aí foi péssima. Hoje mesmo, ainda agora, eu tava ouvindo que ele foi... Agora, no fim da tarde, o Red Bull Bragantino multou ele em 50% do salário e não vai jogar o próximo jogo aí do Bragantino. Mas, mesmo assim, eu acho que é muito pouco ainda. Eu acho que enquanto a gente não tiver decisões, assim, umas penas mais duras em relação... Seja um atleta, ou seja até mesmo a gente aqui que faz live, enfim, ou uma pessoa comum que não está em visibilidade, eu acho que deve ter pena mais duras em algumas situações, porque só assim acho que o povo vai aprender, sabe? Então, eu acho que ele foi infeliz, espero que tenha outras medidas mais brandas aí para ele aprender e, enfim, esse aí acabou com a carreira dele.
Eu não sei se ele acabou com a carreira dele. Eu tava pensando nisso, né, Gabriel? Que muita gente tava falando assim, pô, por que não demite o cara? Por que não tira o cara? Cara, eu entendo o Red Bull Bragantino, porque o jogador, ele não é um funcionário comum, galera, de uma empresa. Apesar que ele pareça, ele não é. Ele é um ativo da empresa, além de ser funcionário, né? Então ele vale muito, muito dinheiro hoje em dia no futebol. Um zagueiro jovem vale muito dinheiro. Não dá para simplesmente o Bragantino abrir mão disso, né? E assim, Mas eu acho que também isso é muito reflexo da nossa sociedade hoje em dia, sabe? Acho que ele falou ali, depois que ele foi pro vestiário, depois que ele falou isso, foi pro vestiário, eu acho que todo mundo chamou a atenção dele lá, puxou a orelha dele, rapidamente esse vídeo dele viralizou, ele voltou, foi pedir desculpa pra árbitra, né, pra Daiane, pediu desculpa depois pros jornalistas lá, enfim, ele tentou se reverter a situação, mas aí já era, né? Ei, Daniel, nem se fosse a Edna, né, que eu acho a árbitra horrível, não pelo fato dela ser mulher, como eu acho também vários outros árbitros homens ruins também, nem se fosse a Edna, ela não merecia ter ouvido isso, ninguém merece ouvir isso aí, né, Daniel? Em pleno 2026, né, acontecer esse tipo de atitude lamentável, né, do jogador do Bragantino, que eu particularmente não conhecia, vim conhecer depois dessa polêmica toda aí que rolou. Não tem mais espaço para o futebol hoje em dia, não tem mais espaço para esse tipo de preconceito. A gente viu aí semana passada que aconteceu o caso do Vini Júnior, totalmente abdominal, fugi a palavra, totalmente repreensível, né? E então, em pleno 2026, a gente não pode acontecer deixar que isso aconteça, né? A gente tem o livre-arbítrio de a gente criticar um profissional, é normal, isso faz parte do futebol, faz parte do jogo, você criticar um jogador, você criticar um árbitro, mas você não pode criticar ele por ele ser mulher, ou por ele ser negro, ou por ele ser homossexual. Eu acho que não cabe mais esse tipo de preconceito hoje em pleno 2026. Foi uma atitude aí irresponsável. Tomara que ele aprenda aí com seus erros, né? Logo depois ali ele pediu desculpa, mas a palavra, o vídeo é eterno, né? Depois que circulou aí, que ele foi pedir desculpa aí para a árbitra, pro pessoal. Loucura, né, o Beto? Ali o cara viajou, né? Zagueirão. Viajou fazer aquele comentário ali. Hoje em dia tem que medir bem as palavras, principalmente em questão das mulheres, né? Tudo que elas passaram e lutam para entrar aí no futebol. É complicado o que ele falou. Foi bem feliz na fala dele. Acho que ali não é que, vamos supor, o cara vamos botar assim, o cara tá passando pano. Se ele botasse assim, não deveriam colocar alguns árbitros. Ele falou a palavra mulher. Na hora que ele falou a palavra mulher, acabou o resto da frase dele. Já era. Se ele falasse, não dá para botar alguns árbitros, tem alguns árbitros que... A questão dos árbitros no Brasil já é uma polêmica, tanto quanto homem quanto mulher. São tudo ruim. São tanto fracos. O árbitro, bandeira, Poucos. VAR, poucos mesmo. Nossa, não é chamão, entendeu? Mas na hora que ele falou para não botar uma mulher, aí ele se deu mal. E como o Daniel falou, foi o tempo de ele ir pro vestiário tomar um banho e 10 minutos ele já voltou ali e esquece, filho. Ninguém vai lembrar do que ele falou depois. Só do que ele falou antes ali. Aí se deu mal, né? Pois é, eu tava até buscando aqui, ô Beto, tem uma bandeira que ela ganhou um prêmio ano passado de melhor árbitro assistente, é a Mayra Mastelo Moreira. Que essa mulher é o olho de águia, cara. Eu vi alguns jogos que ela tava bandeirando lá, e ela é muito boa. É o melhor bandeirinha entre homens e mulheres do campeonato, e é uma mulher, né? Isso não faz dela pior nem melhor do que os homens, nem nada do tipo, né? Eu até vi hoje aí comentaristas falando aí hoje na internet, aí, um monte de bobagem, falando que para acabar com isso,
colocava mulher para apitar só jogo de mulheres, só do futebol feminino e homem para apitar. Cara, é um babaquice sem tamanho, né? Que loucura. Mas alguém quer falar alguma coisa sobre esse caso aí, cara? Eu acho que é isso, cara. Eu acho que a gente deve repudiar toda essa ação aí. Eu acho que isso é inadmissível. Inclusive, eu acredito que foi a Edna que apitou o jogo do Palmeiras também, né? Isso, foi Eu a acho que foi algo bem legal da Federação Paulista, que eu vi que eles têm ali, acho que 36 profissionais de arbitragem que são mulheres no quadro deles. E dos 4 jogos aí da última fase do Paulista, 50%, 2 eram mulheres que estavam no comando. Então é isso, eu acho que seja homem ou mulher, acho que cada um tem que... Só para fechar aqui com chave de ouro aqui o comentário da Jana Oliveira, da minha tia Jana. Mulheres lutaram décadas para ocupar espaço no futebol. Questionar a capacidade de gênero é inaceitável em 2026. É exatamente isso. Pois é, que loucura. Notícia triste, já teve aquela do Vinícius Júnior semana passada, né? Foi triste pra caramba. Hoje até a UEFA hoje aplicou a suspensão, né? No argentino lá. Cara, é muito complicado. E quando a gente acha que tá indo, as coisas estão indo pro melhor, tá indo às vezes pro pior, né? Sem falar.